Davi era considerado o homem segundo, e ele pecou por causa do seu coração quando se deixou apaixonar por Batseba, né? Moisés, o próprio texto vai dizer que ele era o homem mais manso da terra, né? Era o mais paciente da terra. E qual foi o pecado de Moisés? A ira, a falta de paciência, quando ele fere a pedra. O Salomão era o homem, considerado o homem mais sábio da terra. Qual foi o pecado de Salomão? Falta de sabedoria. Quando ele, ao conquistar as terras nas guerras, ele assimilava a terra, mas assimilava também as mulheres dos reis. E aí ele chegou a ter 1000 mulheres, né? Falta de sabedoria, né? Pedro era considerado o homem mais corajoso, né, dos discípulos, né? Qual foi o pecado do Pedro? Medo, covardia, né? João, o apóstolo, era considerado o homem mais amável, né, dos discípulos. Qual foi o pecado de João? Chamar a ira de Deus para destruir uma cidade. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a perceber que o grande problema não é a gente saber o que se deve ou o que não se deve fazer. O problema é praticar. Porque saber, a maioria de nós já sabe quase de tudo. Já sabe quase de tudo. O que a gente vem aprender muitas vezes são os detalhes e a profundidade. Agora, no geral, a gente já sabe. O problema é como nós colocamos em prática aquilo que nós sabemos. Uma outra coisa que denota isso e que é muito importante é que no cristianismo, Deus vai chamar as coisas simples desse mundo para envergonhar as sábias. O que isso quer dizer? Que por vezes, pessoas muito simples vão ter uma capacidade maior de colocar em prática aquilo que se deve fazer, do que aquelas que são muito cultas, muito sábias, os doutores da Bíblia. Tem muitos doutores da Bíblia que sabem quase tudo da Escritura, mas não vive quase nada. Sabia disso ou não? Aí você olha alguém falando da Bíblia, você fala assim, uau, né? Mas a Bíblia vai dizer que a gente analisa alguém pelo quê? Pela aparência das folhas ou pela consistência dos frutos? Consistência dos frutos. É pela vida. É pela prática. Uma árvore pode ser muito bela, mas não dá fruto nenhum. Então a gente, aqui em Efésios, o que o texto vai dizer é como que a gente sai da teoria para a prática. Como a gente sai do discurso para a vida. Porque senão, a gente cai no erro de fazer uma religião apenas de discurso. E quando a gente faz uma religião apenas de discurso, a gente perde legitimidade. Porque o que legitima a nós não é o discurso. O que legitima a nós são os frutos. O que tira a nossa legitimidade também não é o discurso. O que tira a nossa legitimidade são os frutos. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que pregam maravilhosamente bem. Falam da Bíblia, pregam, são carismáticos, contagiantes e falando da Escritura Sagrada. No entanto, quando você olha para os frutos, para a vida, você se decepciona. Ao se decepcionar com a vida, você não presta mais atenção na mensagem. Não é verdade?
O oposto também. O oposto também. Conheço muitos pastores que têm uma pregação extremamente simples, quase chegando a ser simplório. Mas quando vão falar, todo mundo presta atenção. Por quê? Porque sabe que tudo que ele for falar, mesmo na sua simplicidade, é verdadeiro, porque aquilo é prática na vida dele. Então, uma questão importante é como que nós saímos de uma vida cristã do discurso apenas do conhecimento para a prática. E essa vai ser a caminhada aqui em Efésios. É por isso que Efésios aqui tem um outro aspecto importante. O capítulo 1 a 3 vai falar do tesouro, do conhecimento que nós dissemos, do cristão em Cristo. O capítulo 4 e 5, a caminhada é o Cristo no cristão. E o capítulo 6 é a guerra. Cristo e o cristão na luta contra Satanás e suas hostes. E nós entramos numa guerra, quando resolvemos viver Cristo na prática. E eu quero trabalhar dois textos aqui, precisa dar tempo, mas eu quero mostrar uma estrutura para vocês. Abram aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 vai falar sobre a Trindade em nós. Então vai falar quem faz, o que faz, como faz e por que faz. Tá bom? Quem faz, o que faz, como faz e por que faz. Efésios capítulo 1 vai falar sobre como é que a Trindade atua na nossa vida. Então, olha só o verso 3 de Efésios, capítulo 1. O texto vai ser dividido do verso 3 até o verso 6, do verso 7 até o verso 12 e do verso 13 até o verso 14. O verso 3 até o verso 6 vai falar sobre o Deus Pai, o verso 7 até o verso 12 vai falar sobre o Deus Filho, e o verso 13 e o verso 14 sobre o Deus Espírito Santo. Tá certo? Em cada pessoa da Trindade a gente vai identificar quem faz, o que faz, como faz e por que faz. Tá certo? Então vamos lá, vamos tentar. O verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem vai fazer aqui? Deus Pai. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que Ele faz? Nos abençoa. Isso aqui, esse verbo está no passado, no presente ou no futuro? Vamos lá, pessoal. Nos abençoou. Está no passado ou no futuro? Passado. E nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, o que Deus Pai quer fazer a nós, Ele vai fazer ou Ele já fez? Já nos abençoou. Como faz? Continua. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Como Ele faz? Pela redenção. Pela redenção do Filho. Tá certo? Por meio da salvação que todas essas bênçãos são liberadas a nós. E por que faz? O verso 6: Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. E aí, no verso 6 aqui, ele vai falar do amado. No final do verso 6, ele vai falar a qual nos deu gratuitamente do amado. Quem é o amado aqui? Jesus. O verso 7. Nele quem? Jesus. Então, aqui agora vai começar a trabalhar a segunda pessoa da Trindade. Neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados,
de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então o que o Filho faz? Nos redime. Nele temos a redenção. O verso 8, como que ele faz? A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Como é que ele faz isso? Trazendo sobre si, encabeçando nele todas as coisas. A redenção faz com que Jesus retome o senhorio de todas as coisas. E por que ele faz isso? O verso 12: a fim de nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da sua glória. Agora, a terceira pessoa da Trindade. Vamos lá, verso de número 13. Vocês estão pegando aí ou não? Sim? O verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então quem faz agora? O Espírito Santo. O que faz? Nos sela. Nos sela. É um carimbo de que nós somos dele. Em Atos vai mostrar que esse carimbo é o poder do Espírito Santo que desce sobre nós e que nos faz testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como faz? Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Por que faz? Para o louvor da sua glória. Então o texto de Efésios vai começar dizendo assim: há um objetivo na história. Qual é o objetivo da história? Louvor da glória de Deus. No Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Quem conduz a história? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, na criação, quem está presente nos 3 primeiros versos da Bíblia? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, quando entra a queda, no capítulo 3, quem que entra em missão para redimir todas as coisas? A Trindade. A Trindade entra em missão na história para o bem da humanidade. Deus entra em missão, o Deus Pai nos abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, o Deus Filho nos redimindo pelo perdão dos pecados, no derramamento do seu sangue, o Deus Espírito Santo nos selando com o poder do Espírito de Deus, nos empoderando a ser testemunhas. Então, quando nós falamos em Deus, é um Deus que entra em missão na história. É um Deus que desde a criação, passando pela redenção, Deus está em missão. É o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que anda conosco. É por isso que não somos nós e nem a igreja que está em missão. Quem está em missão na história é Deus. Nós colaboramos com a missão que Deus está promovendo na história. Deus nos dá o privilégio de sermos colaboradores e não autores. É por isso que quando a gente fala assim sobre qual é a minha missão, nós deveríamos dizer qual é a minha missão dentro da missão de Deus. Porque Deus já tem uma missão. Quando a gente fala sobre o objetivo da nossa vida, o objetivo da nossa vida deveria ser o mesmo objetivo daquilo
que move o próprio Deus. O que move o próprio Deus? O louvor da sua glória. Para que Deus nos criou? Para o louvor da sua glória. Para que Cristo nos redime? Para o louvor da sua glória. Aqui entra uma crise humana e uma crise cristã, talvez, porque o que acontece é que, por vezes, nós entramos numa crise porque nós achamos que nós vivemos para a nossa glória e não para a glória de Deus. Nós construímos a nossa própria história. É por isso que o que todo homem, toda mulher quer fazer é deixar um legado. A gente quer que a nossa existência tenha um significado no presente e para o futuro. Mas Deus vai nos dizer que nós temos um objetivo de vida, é viver para a glória dele. Então, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Efésios, a gente vai, a carta aos Efésios vai abrir mostrando a Trindade e quem realmente está conduzindo a história, e que não somos nós, é Deus. Nós apenas colaboramos com o que Deus está fazendo. Nós colaboramos com aquilo que Deus já está realizando. E há coisas que Deus vai fazer, independentemente de nós. Independentemente de nós, Deus vai realizar. Por exemplo, quando Deus resolve pregar o Evangelho para alguém, e Deus te chama para pregar, se você não pregar, a pessoa vai deixar de ouvir? Não. Porque se você não falar, é capaz que Deus faça uma mula falar, né? Ou até mesmo as pedras falarem. É isso que a Bíblia diz? Isso me faz lembrar uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa essa semana. E essa pessoa da zona leste de São Paulo, da periferia, e ele estava falando que numa crise que ele estava tendo, ele conversou com algumas pessoas do tráfego e que ele queria também comercializar alguns produtos. E aí ele falou assim: nada está dando certo na minha vida, tudo está dando errado, preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas e vou lá conversar com o pessoal lá, vou pedir emprego. Aí ele foi. Quando ele chegou, o rapaz lá, o gerente do tráfego, olhou essa pessoa que é irmão hoje e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você é um rapaz bom, sua família toda é crente, você não deve nada para ninguém, você está vivendo uma vida difícil vive a vida eu. Aí ele abriu a gaveta cheia de armas, falou assim: eu tenho que andar com isso aqui porque eu não tenho opção, você tem. Aí diz que esse senhor saiu, que era um jovem na época, foi para a igreja e nunca mais saiu. Quem que pregou o Evangelho para essa pessoa que é irmão hoje? Quem que pregou? O chefe lá, o gerente da boca, né? Pregou o Evangelho e nunca mais saiu da igreja. Então,
mais ou menos assim: se a gente for falar, Deus vai falar por meio de alguém, mas nós vamos estar no eu de omissão, porque nós não estamos cumprindo com o chamado de Deus para pregar o Evangelho. E Deus um dia haverá de pedir contas dessa nossa omissão, porque nós não demos frutos. Nós ficamos com uma aparência cristã, mas sem frutos. Percebe? Então o que o texto vai dizer é que Deus está em missão. Deus vai, o trabalho da Trindade é salvar pessoas. Jesus Cristo morreu na cruz para redimir gente, para transformar histórias, para que pessoas que viviam a vida totalmente errada, ou estavam pensando em entrar no caminho errado, se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam a Cristo Jesus. Esse é o trabalho da Trindade. Mas a Trindade nos dá a bênção e nos dá a oportunidade de colaborarmos com essa missão. Nos dá a oportunidade de sermos participantes disso que Deus está fazendo na história. E como é que nós somos participantes? Aí vem Efésios 2. É mais ou menos assim. Abra em Efésios 2. Efésios capítulo 2. O verso 1 a 3 vai mostrar. O capítulo 1 falou sobre o Deus na história, agora vai falar sobre nós na história. Vai dizer que há 3 aprisionamentos em nós, antes da salvação. Há 3 níveis de queda em nós. Vai dizer assim: vocês ou nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. E como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Há 3 níveis de aprisionamento que nós temos quando nós não cremos em Cristo Jesus. E esses 3 níveis, a versão de vocês, na maioria, que é NVI ou revista atualizada? NVI. Legal. Na revista atualizada vai dizer a palavra segundo, né? Segundo o príncipe do poder do ar, segundo a presente ordem e segundo os desejos e pensamentos. No nosso, aqui na NVI, eles não vão colocar essa palavra segundo antecedente, mas também tem essas 3 ordens. Então o verso 2, depois de falar que nós estávamos mortos, vai dizer que nós costumávamos viver quando seguiam a presente ordem. O que é a presente ordem? A presente ordem tem um aspecto filosófico de aprisionamento da nossa razão, o aprisionamento da nossa consciência. Vai falar que essa presente ordem é uma, na filosofia cristã, a gente tem um termo chamado Zeitgeist, que é o espírito da época. E cada época há um espírito dominante que faz a cabeça de todo mundo e aprisiona a consciência de todos. Então, por exemplo, o que aprisiona a consciência nossa hoje? O que nos aprisiona hoje? O que faz a cabeça de todo mundo e todo mundo passa a viver por esse padrão? Consumismo. Consumismo, hedonismo, né? Essa vida voltada para si mesmo. Isso é algo que aprisiona a consciência das pessoas. Hoje as pessoas passam a querer viver e demonstrar a sua identidade por aquilo que elas têm e não por aquilo que realmente elas são. Porque numa sociedade consumista, o ter
tem predominância sobre o ser, porque o ter identifica o que se é. É por isso que nós vivemos numa época que não tinha em nenhuma outra época da história. Nós vivemos uma época de marcas. Corporações investem milhões para fazer a sua marca, para identificar a sua marca. Por que isso? Porque as pessoas querem se identificar com as marcas de sucesso. Não é verdade? E aí a gente quer vestir uma roupa de uma determinada marca, porque essa determinada marca expressa uma mensagem. Não é isso? A gente quer usar alguns aparelhos, porque isso também expressa uma mensagem. A gente quer comprar determinadas coisas porque expressa uma mensagem daquilo que a gente quer ser. E a gente demonstra aquilo que a gente quer ser por aquilo que a gente tem. É por isso que, embora nós tenhamos tanto acesso hoje a trabalho, aos recursos financeiros, as pessoas nunca foram tão endividadas. Não é verdade? Nunca fomos tão endividados. Nunca foi tão difícil viver. Nunca foi tão difícil criar filhos. Por que as pessoas deixaram de ter 7 filhos? 10? Tem até mais filhos, né? E hoje a primeira coisa antes de ter filho, começa a fazer o quê? Cálculo. Não é isso? Começa a calcular quanto vai custar o filho. Aí começa a colocar, a primeira coisa para ter o filho, precisa comprar um berço. Mas pode ser qualquer berço? Pode ou não? Não pode ser. A gente vai comprar, sei lá, o que mais? Roupinha. Pode ser qualquer roupinha? Não. A gente vai colocar uns enfeites no quarto do filho. Pode ser qualquer enfeite? Não, tem que ser um negocinho lá e tal, né? E tudo isso é barato? E a gente começa a calcular o quanto custa o filho. E aí de repente fala assim, não, é muito caro, não quero filho não. O que acontece? Há uma ordem presente no mundo que está dominando a nossa consciência. É por isso que os jovens estão cometendo um erro de casar só depois que construiu a vida. Os jovens vão casar hoje, mas antes precisa ter feito a faculdade, num emprego estável, ter comprado a casa, comprado o carro, feito pós-graduação fora, não é isso? Depois casa. O que está errado? Que não se constrói mais a vida juntos. Antes se casava cedo, com poucos recursos, não era isso? Acho que a maioria de nós casou com poucos recursos, né? Mas construímos a vida juntos. Hoje, cada um quer construir a vida e depois juntar as vidas. E dá muito errado às vezes. Por quê? Porque vai casar, começa a fazer conta, igual para ter filho, né? O que a gente precisa para casar? Precisamos primeiro comprar a casa. Quanto custa uma casa? Isso, então a gente vai ter que trabalhar muito. Vamos casar não. A gente vai fazendo test drive antes e depois casa. Não é isso? Aí vai casar com
30 e poucos anos, quando tem condições, porque tem que ter a casa, tem que ter os móveis, tem que ter o emprego, tem que ter que mais? A festa, tem que ter a viagem, tem que ter um monte de coisa, porque senão não dá para casar. Desde quando foi assim na história? Só agora. E por quê? Porque algo está aprisionando a nossa consciência, irmãos. Que a gente precisa ter as coisas. A gente não constrói mais a vida juntos. Então, o que acontece? Há um espírito da época que aprisiona a nossa consciência. É por isso que Romanos 12, 1 e 2 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse termo, transformar-vos pela renovação da vossa mente, o termo é metanoia, que para mim a melhor tradução é expansão da consciência. A gente pensar e ter uma consciência além daquilo que é padrão no mundo. Porque senão a gente fica aprisionado na nossa consciência, achando que a gente vai ser somente se a gente ter. E aí a gente ama uma pessoa, se apaixona por uma menina, e aí falou, vou casar com ela, mas fica namorando 10 anos, e depois nesse período já se encantou, não quer mais saber, e está tocando a vida, um está nos Estados Unidos, outro está na Europa, e um está estudando uma coisa, e a vida, cada um está construindo a vida de um canto. É ou não é? Então, é um aprisionamento, mas vai dizer que esse aprisionamento tem uma origem. Seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. O que é esse espírito da potestade do ar? É o inimigo, Satanás. E ele é real e presente. E a tentativa dele é nos roubar, nos aprisionar, é nos destruir. Mas vai dizer ainda que nós seguimos os nossos desejos e pensamentos. Ora, quem que não quer casar com um festão? Não é? Quem que não quer casar já com a casa pronta? Quem que não quer casar com tudo certo financeiramente? Todo mundo. A questão é quando a gente coloca toda essa lista antes da pessoa com quem a gente vai casar. A gente coloca em risco o relacionamento com a pessoa porque a gente não alcançou as coisas. Certo, irmãos? Amém? E aí, quando a gente faz isso, a gente toma uma decisão muito difícil na vida, porque a gente vai tomar uma decisão de viver priorizando as coisas ao invés das pessoas, porque a gente não quer nos privar das coisas, mas quer colocar em risco as pessoas. Primeiro com relação ao casamento, segundo com relação a filhos. E se a gente não prioriza esposa ou esposo e filhos em detrimento das coisas, a gente vai priorizar quem? Nem pai nem mãe. E aí a gente ficou cativo dos nossos desejos e pensamentos, priorizando aquilo que é secundário, priorizando aquilo que deveria ser construído conjuntamente.
Então, casamento ou filhos não é feito por conveniência, a partir de quando dá. O esposo e filhos é prioridade. O restante é quando dá. É o restante que a gente faz quando dá. Agora, casamento e filhos, a gente faz sem ter nada. Isso que eu falei para minha filha esses dias, tem 18 anos. Ô filha, está na hora já de você arranjar alguém, e quando você arranjar, você já casa e pode sair de casa. Não tem problema com isso não. Pode arranjar, e se você arranjar alguém, Deus te abençoe. Porque senão, minha filha está com 18 anos, não está namorando, não fica namorando ninguém. Você não tem que namorar, tem que conhecer alguém, né? Porque o negócio só querer estudar e para construir a vida depois dos 30 anos, para mim, não dá certo. Tomara a Deus que dê certo para minha filha. Até agora ela está muito tranquila. Mas enfim. Mas o quê? Né? Porque eu creio que a gente tem que priorizar gente e não coisas. Mas isso é o que nos aprisiona quando nós não tínhamos Jesus. É por isso que vai dizer no final do verso 3: seguindo os desejos do pensamento, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Tudo isso que eu estou comentando não é a gente, são os outros, certo? Certo, pessoal? São os outros, né? Ainda bem que são os outros, né? Vamos falar dos outros, né? Então são os outros que eram merecedores da ira, que invertia as prioridades. Mas o verso 4 vai dizer assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Então o que acontece ali naquela imagem? Aquele azul de Gênesis 3 até Apocalipse 20 é um momento que a gente está vivendo, chamado de temporalidade. Essa temporalidade é o que nos aprisiona, porque Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são os 4 capítulos da Bíblia que não tem pecado. Um é a criação pré-queda, e Apocalipse 21 e 22 é a consumação pós-segunda vinda de Cristo. A temporalidade é isso de Gênesis 3 e Apocalipse 20. O que acontece nesse tempo? Acontece que nós estávamos aprisionados, mortos em nossas transgressões e pecados. Mas pela graça, o eterno Cristo Jesus entra na história. Porque a história não é como os cientistas sociais dizem, que é um sistema fechado de causa e efeito. Não é um sistema fechado de causa e efeito, é um sistema aberto. Por quê? Porque Cristo Jesus entra na história e transforma a história. Cristo Jesus entra e transforma essa história, transforma a nossa história, nos redime. E quando Ele nos redime, Ele nos transporta para uma nova realidade, e nós passamos a ser eternos, mesmo vivendo nessa época. Por isso que no verso 6 vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E todos os verbos aqui estão no passado. Nós já ressuscitamos com Cristo, mesmo não vendo nós já ressuscitamos. Porque a primeira condição para alguém ressuscitar é ter que morrer, né? Mas a Bíblia fala que nós já ressuscitamos.
Porque Cristo Jesus, Ele é o eterno e Ele transforma a temporalidade, ressignificando a nossa existência. Então nós que éramos temporais, quando Cristo entra na nossa vida, nós nos tornamos eternos. E ser eterno significa que nós não estamos mais aprisionados no tempo. E o tempo nos aprisiona porque nós temos 3 dimensões: o passado, o presente e o futuro. E a gente está preso nisso por causa da temporalidade. Mas Cristo Jesus, que está acima da questão do tempo, porque Ele é eterno, para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é o Criador do tempo. Ele entra nessa temporalidade e nos dá a sua eternidade. Então, a Bíblia vai dizer que nós já ressuscitamos. Por quê? Porque o nosso passado foi alterado, o que nós não conseguimos fazer. Nós fomos redimidos. O nosso futuro foi garantido, algo que a gente não pode fazer, mas agora em Cristo Jesus é possível. E o presente foi ressignificado. E com relação ao espaço, também foi relativizado. Por quê? Porque vai dizer no verso 6 que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós estamos assentados aqui e já estamos assentados lá. Nós estamos em 2 lugares ao mesmo tempo, porque somos eternos. A característica de ser eterno é que nós não temos limitações com relação ao tempo e espaço. E em Cristo Jesus, Ele nos deu isso, essa bênção de não estarmos mais presos ao tempo e espaço. Mas para quê? Olha só o que diz o verso 7: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês não são salvos pela graça, melhor dizendo, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós os praticarmos. Então, qual o propósito de Cristo nos salvar e nos manter nessa terra? Para as boas obras que Deus de antemão havia preparado para que nós andássemos. E o que são obras? São os frutos daquele que crê em Cristo Jesus. Então nós que cremos, nós não somos uma árvore bonita para aparentar aquilo que nós somos. Nós somos uma árvore frutífera para demonstrar aquilo que nós somos. Porque por meio dos nossos frutos, nós como imagem de Deus, as pessoas que recebem do nosso fruto, experimentam o Evangelho, experimentam a redenção. E isso é vida cristã, que sai da teoria e vem para a prática. Porque vida cristã precisa ter prática. Se não tiver prática, é só discurso e perde legitimidade. É por isso que nós precisamos ter uma clara decisão. Por que cosmovisão a gente vive? Cosmovisão é a visão de mundo. Por que padrão nós vivemos? Pelo padrão do ter para aparentar ser, priorizando coisas em detrimento de pessoas, ou nós somos daqueles que são e usam o que têm para as boas obras, priorizando pessoas e muitas vezes em detrimento das coisas. Nós precisamos tomar essa decisão, porque se nós não fizermos e continuarmos vivendo com a calculadora na mão, olhando para uma pessoa que a gente ama, e eu vou falar assim, eu vou casar, mas deixa eu ver quanto custa.
você já começou errado. Pede perdão a Deus, pede perdão para sua noiva ou noivo. Tá bom? Se a gente for ter filho, já com a calculadora na mão, a gente começou errado. Porque a vida em família é construída em família. É uma construção onde todos fazem parte e são importantes, muito mais do que as coisas. A gente não pode priorizar as coisas. Se for para casar e viver de forma simples, viva, mas construa conjuntamente. Porque as pessoas são muito mais importantes. Amém? Que Deus nos abençoe. E depois a gente vai ver sobre Tessalônica. Em nenhum outro texto bíblico a gente vai achar isso. Então, quando a gente acha algo singular na Escritura, a gente tem que parar e prestar bastante atenção, porque de fato é para nos orientar e nos mostrar um caminho. Não, depois eu falo. Depois eu falo. Vamos primeiro começar falando sobre a origem dessa igreja. A origem dela está em Atos 17, uma plantação de igreja que tinha tudo para dar errado. Eu trabalho muito com plantação de igrejas, né? Com projetos de plantação, projetos missionários, desenvolvimento de projetos para igrejas, de projetos sociais também. E toda vez que a gente vai trabalhar com projetos, a gente vai trabalhar com a perspectiva de que nós precisamos desenvolver um sistema, desenvolver um modelo, desenvolver um padrão para minimizar a possibilidade de insucesso. Agora, essa igreja tinha tudo para dar errado. Porque quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente tem que desenvolver um projeto pedagógico de estruturação de conhecimento, um projeto humano de capacitação dos dons, um projeto financeiro de estruturação econômica e a quarta questão, estrutura física, né, de recepção das pessoas. E essa igreja, ela tinha os 4 problemas que não pode ter numa plantação de igreja. Então vamos ver lá em Atos 17, a plantação dessa igreja. Atos 15 vai falar sobre o concílio de Jerusalém, que nesse concílio de Jerusalém é decretado que os gregos poderiam ser salvos. Capítulo 16 começa a segunda viagem missionária. E quando começa a segunda viagem missionária, já começa uma dificuldade, porque há uma briga entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria. Então há uma briga tão grande com Paulo e Barnabé, que sempre tinham caminhado juntos, e a ponto deles se separarem. E Barnabé vai pegar o João Marcos e Paulo vai pegar Silas. E vai começar a segunda viagem missionária. Depois disso, eles vão para Filipos. Em Filipos, a origem da igreja dos filipenses, eles vão ter um problema, porque uma moça vai se converter, e essa moça era uma adivinhadora, e ela dava lucro para os seus donos, e quando os donos veem a impossibilidade de ter o lucro, porque Paulo havia expulsado o demônio dela, então eles mandam prender Paulo e Silas. Eles são açoitados, presos, e à meia-noite, então eles orando e louvando a Deus, o terremoto naquela cadeia. Depois disso eles são soltos, e eles vão para Tessalônica. Capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles
com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclama é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. E depois Paulo vai para Bereia. O que acontece aqui? Paulo, ele quando chegava numa cidade que ele não conhecia, ele ia pregar sempre na sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga eles já tinham todo o conhecimento do Antigo Testamento. Só faltava eles conhecerem agora o Cristo do Novo. Então, para Paulo era meio caminho andado. E Paulo, então, ia pregar na sinagoga judaica. E por 3 sábados ele pregou. Vai dizer que poucos judeus se converteram. Mas uma multidão de gregos e poucas mulheres, e muitas mulheres de alta posição começaram essa igreja. Então o que acontecia? Era uma igreja que recebeu a palavra por quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas. Não tinha tido tempo de fazer uma estrutura pedagógica. Eles não tinham estrutura humana, porque quem conhecia o Antigo Testamento e a Escritura eram os judeus. E os judeus aqui eram a minoria. Essa igreja era predominantemente feminina. Eram as mulheres que começaram essa igreja. Pode dar certo? A gente vai ver se deu certo. Pode dar alguma coisa essa igreja de mulher aqui, né? A terceira coisa, que não havia estrutura financeira. E a quarta, não havia estrutura física, porque até mesmo na casa de Jason, eles invadiram e havia perseguição naquela época. Então essa igreja era uma igreja que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Era uma igreja que, pelo qualquer crivo, de qualquer plantador de igreja, dizia: essa aqui tem pouquíssima chance de dar certo essa igreja. Mas quando a gente olha para Tessalônica, a gente vai ver alguns diferenciais nessa igreja. Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Aí nós vamos ver o que fez diferença nessa igreja, para essa igreja ser uma igreja modelo. Verso 3. Vai dizer assim, a partir do verso 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Aí o que aconteceu? Paulo foi embora, deixou essa igreja, né? E aí, ele começou a receber notícia dessa igreja. E ele começou a percorrer alguns lugares. E todo mundo começou a falar dessa igreja. E ele começou a receber muita notícia do que estava acontecendo em Tessalônica. E aí ele escreve para essa igreja: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O quê? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que essa igreja tinha? Que era o diferencial deles? Fé, que levava ao trabalho, a esperança, que levava à firmeza, e o amor, que levava à abnegação.
Eram as 3 características internas dessa igreja: fé, amor e esperança. E as 3 características externas: trabalho, firmeza e abnegação. Lembra que a gente estava conversando agora sobre a igreja de Éfeso? Que como sair da teoria para a prática? Era o que eles estavam fazendo. Fé, amor e esperança é o que eles traziam no coração. Trabalho, firmeza e abnegação é o que eles traziam nas mãos, como algo visível, dando concretude à fé, esperança e amor. Então, quando essa igreja ela passa a ter esse diferencial, ela é uma igreja que não é só do discurso, é da prática. Agora, uma igreja que tem fé e demonstra isso pelo trabalho, uma igreja que tem firmeza, esperança, melhor dizendo, e por isso ela é firme, ela não esmorece em meio às lutas. E uma igreja que tem amor, e por isso ela é abnegada, ela coloca a necessidade do outro em primazia à sua própria necessidade. A necessidade do outro toma maior importância do que a minha própria necessidade. Essa igreja cresce? Sim, naturalmente vai crescer. Porque vai ter o que é mais importante no coração e vai ter o que é mais importante na ação. Essa era a igreja dos Tessalonicenses. Agora, quem era o pastor dessa igreja? Não se sabe. Não se sabe. Ou quem era a pastora, né? Não se sabe. Por quê? Porque o texto não deixa claro. Só fala que Paulo pregou nessa igreja 3 semanas. 3 semanas e ficou uma igreja sem pastor oficial. A igreja precisa de pastor? Precisa. Lógico que precisa. Mas se não tiver o pastor, a igreja acaba. Se tiver Jesus como seu pastor, não, né? E essa igreja, ela tinha também, além dessas 3 coisas, fé, esperança, amor, ela tinha o empoderamento do Espírito. Por quê? Porque, olha que interessante, Efésios vai começar com a Trindade, né? Não é assim? Tessalonicenses vai começar com a Trindade também. Vai dizer aqui, olha só, o verso 3: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai. Aí no final do verso 3 vai dizer: em nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 5 vai dizer assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. Além das características internas, ela tinha a Trindade empoderando essa igreja. Era um empoderamento pelo Espírito. A palavra não era um conhecimento teológico simplesmente, era um poder no Espírito Santo. A palavra foi recebida como poder de Deus. É diferente você receber a palavra apenas como um conhecimento teológico e receber a palavra como poder de Deus. Essa é a razão, e talvez uma ilusão achar que no seminário a gente vai conhecer mais a Bíblia e a gente vai ficar mais firme com Deus. É um erro. Por quê? Porque por vezes no seminário a gente vê jovens perdendo a fé. Muita gente vai para o seminário estudar a teologia e se esfria. Por que isso acontece? Porque acha que a Bíblia é só um conhecimento científico teórico. E o cara deixa de orar, deixa de adorar a Deus. O rapaz jovem na igreja cantava no louvor, trabalhava na igreja, evangelizava. Aí fala assim: eu vou para o seminário. Aí beleza, agora vai para o seminário, aí vai ser um missionário.
Aí vai no seminário e ele começa a estudar teologia, começa a estudar teologia sistemática, começa a estudar teologia bíblica, passa por exegese, passa por hermenêutica, passa por isagoge, passa pelas as teologias históricas, passa pelas teologias missionárias, passa por um monte de teologia e de repente ele deixou de orar. Aí, de repente, ele lê a Bíblia apenas como ciência. Aí ele vem para a igreja, e porque ele não ora, a música se tornou algo entediante. Aí ele vai ouvir uma pregação, ele vai falar assim: nossa, essa pregação está fora do padrão homilético, a exegese da pregação está errada, a hermenêutica interpretativa está equivocada, e aí o cara não recebe mais a palavra como o poder de Deus. Não é assim? E aí perdeu a fé. É por isso que teologia a gente tem que estudar. Mas a gente tem que estudar a teologia com os pés descalços, porque é terreno sagrado, sem perder nosso foco na oração, no poder de Deus. No poder de Deus. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas quando eu estava no seminário, eu quase perdi a fé, quase virei cético. Eu estava no meu 2º ano de seminário, e encantado com teologia, e eu tinha um horário para parar de ler, para parar de estudar, era 1h da manhã, e o seminário que eu estava era tempo integral, começava de manhã, passava para a tarde, ia para a noite, e era tempo integral, era muito puxado, e graças a Deus por isso, né? Mas eu comecei a ficar cético, só teologia e tal, e de repente eu vou começar a ler a Bíblia, e não lia mais a Bíblia como palavra de Deus. Eu começava a ver a força dos verbos, as conjunções, a perícope, como é que é o texto dentro do seu contexto, e eu começava a fazer análise de texto, não lia mais a Bíblia como palavra de Deus. E eu comecei a ficar muito preocupado. E aí, me veio à mão, nem sei como me veio à mão esse livreto, um livreto do Hernandes Dias Lopes, essa finurinha assim. Um livro chamado Quase Salvo, porém fatalmente perdido. E esse livro me salvou. Porque esse livro, ele vai fazer uma análise, que ele vai dizer sobre o rei que disse assim: Paulo, por pouco não me fizeste cristão, o rei Agripa. E aí o Hernandes vai pegar essa frase e dizer assim: o rei Agripa foi quase salvo, porém esteve fatalmente perdido. E a gente pode ler a Bíblia e tudo mais, conhecer teologia, e a gente estar quase salvo, porém fatalmente perdido. Esse livro me salvou, porque eu comecei a me humilhar debaixo da potente mão de Deus, e falar assim: Deus, eu não sei nada, o Senhor sabe tudo na minha vida. E eu comecei a orar muito mais, a continuar estudando, mas a minha vida de oração mudou desde então, a minha pregação mudou desde então, porque se a gente pregar a palavra sem o poder de Deus, é só conhecimento, e conhecimento sem Deus, mesmo que seja teológico, desvirtua pessoas. É por isso que você vai ver muito teólogo sem vida com Deus. É muito teólogo que na vida pessoal não tem o pingo de vida de oração, mas sabe muito sobre teologia e sobre Bíblia, como ciência. Essa igreja recebeu a palavra no poder do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa receber. Que quando um pastor,
quando o pastor Daniel está pregando, é poder de Deus. Quando vem um pastor simples, é poder de Deus. Quando vem um irmão ou uma irmã simples falar, abriu a Bíblia, é o quê? Poder de Deus. É poder de Deus. É a palavra. Não é a pessoa. É Deus que fala. As pessoas só são instrumentos. Amém? Mas ainda, qual era a estratégia? Vocês, versos 6 e 7, vocês se tornaram imitadores, nossos imitadores e do Senhor. Vai dizer o verso 6. Porque vai dizer que de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. E o verso 7 vai ser: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Muito interessante aqui, porque depois de falar que eles tinham fé, esperança e amor, a Trindade atuava na vida deles, vai dizer que eles se tornaram imitadores de Paulo e Silas e do Senhor. E porque eles eram imitadores de Paulo e Silas e do Senhor, eles se tornaram um modelo para todos os crentes. Eles se tornaram um modelo para todos os crentes. E é isso que a gente precisa almejar: ser modelo, ser padrão. Aqui em Sorocaba, qual é a igreja que é o padrão de Deus? Quando Deus olha para Sorocaba, e Deus fala assim: olha, ali está a minha igreja modelo, onde as demais igrejas podem se espelhar nela, porque tem uma teologia consistente, tem uma prática consistente, eles têm tanto conhecimento quanto a prática. Nós precisamos almejar isso, ser o modelo. O nosso objetivo não é formar uma igreja. O nosso objetivo é ser igreja, e ao ser igreja, sinalizar o reino de Deus para todas as demais. Porque algo a gente precisa fazer hoje, infelizmente, que é cristianizar os cristãos. Porque tem muita igreja, mas por vezes a gente precisa cristianizar os cristãos. Porque tem muito cristão que não conhece o Evangelho, conhece um outro Evangelho. Então a gente precisa cristianizar. E não é diferente daquela época. É por isso que o Paulo ele vai dizer: olha, há uma igreja modelo, é essa aí, Tessalônica. Aqui em Sorocaba há uma igreja modelo, é essa aqui, a Imel. Mas por quê? Porque aqui tem fé. E como é que eu vejo a fé? Eles trabalham. Aqui tem esperança. Como é que eu vejo a esperança? Eles são firmes. Aqui tem amor. Mas como eu vejo amor? Eles são abnegados. Eles não olham a sua própria necessidade primeiro, olham primeiro do outro. Mas por que eles são assim? Porque eles receberam a palavra por meio do poder do Espírito Santo. Qual foi a estratégia deles? A estratégia foi que eles são imitadores do Senhor. E é por isso que eles se tornaram modelo de todos os crentes. E quando a gente faz isso, então a gente tem uma vida de evangelização, que vai dizer assim o verso 8: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Olha que interessante, né? Deixa eu ler de novo. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e Acaia. Era todo mundo grego da época. Não somente isso, a mensagem, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E lembra que fé é trabalho, né? É obra. Tornou-se conhecida a fé prática que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso.
Você imagina um evangelista chega em Sorocaba e vai começar a evangelizar um bairro aí, e começa a evangelizar e falar do evangelho. Aí começa a falar sobre fé, esperança e amor. E aí as pessoas falam assim: ah, isso, é isso. Ah, é isso que aquela igreja lá em Mel vive? É isso. Ah, eles fazem isso, é isso mesmo. Eles creem desse jeito, é isso mesmo. E aí eles creem, eles falam de um Jesus, que Jesus nos salva e transforma a nossa vida numa nova humanidade, numa nova comunidade, para fazer uma nova sociedade. Ah, é isso mesmo. Aí o evangelista falou assim: então, é isso aí. Não tem mais nada para dizer para vocês, é isso aí mesmo. Porque a nossa fé não é só conhecimento, é prática. E as pessoas que estão à nossa volta precisam saber o conteúdo e a prática da nossa fé em Cristo Jesus. E essa igreja onde Paulo ia, todo mundo falava. E ele falava assim: não tem mais nada para dizer sobre isso. Que sensacional isso. Aí ele vai continuar dizendo, verso 9: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram a Deus. Numa outra versão vai dizer: se converteram, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Eles mesmos relatam, eles mesmos dizem como a igreja se converteu e agora há uma nova vivência. Isso é vida de evangelização. Nós, como cristãos, precisamos ser a esperança do mundo. Nós precisamos ser a esperança das famílias. Nós precisamos ser a esperança das igrejas. Irmãos, tem muita igreja necessitando de esperança. Tem muita igreja necessitando do evangelho. Tem muitas famílias precisando daquilo que nós já experimentamos, e nós precisamos ofertar isso. Não pode ficar só com a gente. Nós precisamos desenvolver projetos de evangelização. Nós precisamos desenvolver projetos missionários. Às vezes nós ficamos esperando a igreja fazer por nós, mas a igreja somos nós. E nós pessoalmente precisamos desenvolver projetos missionários no rol dos nossos amigos, no rol da nossa família, no rol do nosso convívio. Isso não é responsabilidade da igreja institucional. Isso é responsabilidade da igreja missional, que somos nós. Cada um de nós precisa desenvolver isso diante de Deus. Qual é a sua estratégia de amor? Vai perguntar, esqueci o nome dele, aquele cara do Doutores da Alegria, Pat Adams. O Pat Adams esteve palestrando no Brasil, o idealizador do Doutores da Alegria, e ele vai dizer assim: não há nada mais importante do que o amor. Há algo mais importante do que o amor? E na plateia falou assim: nada há mais importante do que o amor. E ele vai dizer: para a coisa mais importante da vida, qual é a nossa estratégia de amor? A gente tem estratégia para comprar carro, estratégia para comprar casa, estratégia para nos formar, estratégia para tudo na vida. Tem planejamento para tudo. Mas qual é o nosso planejamento ou a nossa estratégia de amor? É a mesma coisa com a evangelização. A evangelização é nossa demonstração de amor a Deus e às pessoas. Porque a gente vai ofertar aquilo que é de mais importante na vida: Jesus Cristo. E para que as pessoas alcancem o propósito central da criação e da redenção até chegarmos à consumação, que é a glória de Deus, pela evangelização, se convertendo a Deus, qual é a nossa estratégia?
nós precisamos desenvolver. Precisamos desenvolver isso. Não podemos esperar que a igreja faça, porque a igreja está pensando globalmente. A igreja está pensando institucionalmente. E isso é natural e normal. Agora, aonde a gente está, ali nós somos igreja. E aí é responsabilidade nossa desenvolver o nosso projeto local, pessoal de missão. Porque nós vivemos uma época de financiamento de missão. E a gente fala assim: você faz missão? Faço. Como é que você faz? Eu ajudo o missionário lá na China. Como é que você ajuda? Eu mando um dinheiro para ele todo mês. Isso é missão? Também. Se você só financiar a missão e não fizer missão, você está ajudando quem está fazendo, mas você mesmo não está fazendo. Porque você precisa pregar o Evangelho. Há pessoas à sua volta que precisam conhecer o Evangelho de Jesus, ou não? Se você estiver num lugar só de crente, ainda assim há pessoas que precisam ser cristianizadas, porque nem todo cristão conhece o Cristo. Tá certo? Missão não é só para missionário. Missão é para todo mundo. É por isso que onde Paulo ia, ele ouvia falar dos Tessalonicenses. Por quê? Os Tessalonicenses, para onde eles iam, eles falavam: pessoal, eu conhecia Deus, o amor de Jesus Cristo. E eles começavam a pregar o Evangelho. Falou assim: porque o Evangelho entrou em nós, agora nós fazemos, na nossa fé, nós damos concretude à nossa fé, ajudando as pessoas pelo trabalho. Nós somos firmes, não desistimos, mesmo que invadiram a casa do Jason lá, a gente não desistiu, a gente continuou pregando o Evangelho. Invadiram a casa do outro irmão também, mas não desistimos. Por quê? Porque a gente sabe em quem nós esperamos. A gente sabe em quem a gente espera. A gente sabe em quem a gente crê. Isso nos leva a amar as pessoas, mesmo os nossos inimigos. Os nossos inimigos chegam para nos ofender, a gente caminha uma outra milha com eles, não tem problema. Porque a fé, ela toma concretude. Então, quando a gente vai trabalhar missão, e eu trabalhar essa carta aos Tessalonicenses, a gente precisa saber como é que nós fazemos para transformar a nossa teoria em prática. Porque senão, da mesma forma como aconteceu comigo lá no seminário, de estudar muito, conhecer coisas extraordinárias, encantadoras, teologicamente, é possível que a gente comece a perder a fé. Se o nosso estudo aqui, nas quintas, o estudo que vocês têm durante a semana, que vocês têm aos domingos, não se tornar em prática, é possível que isso seja uma evidência de que estamos perdendo a fé. Porque virou só conhecimento. Porque a fé sem prática, sem obras, a Bíblia vai dizer que ela é morta. Certo, pessoal? Então nós precisamos, conhecendo a Escritura, desenvolver os nossos projetos diante de Deus pessoalmente. Como é que eu vou evangelizar os meus colegas de faculdade? Como é que eu vou evangelizar os meus colegas no trabalho?
Como é que eu vou evangelizar a minha família? Ah, mas a minha família é muito dura de ser evangelizada. Aí eu sei. Por isso começa orando. E aos poucos falando. Mas não peque pela omissão. Não peque por não fazer nada. Faça alguma coisa. Em nome de Jesus. Porque o mundo precisa disso. Mais do que nunca. A sociedade brasileira precisa da voz da igreja. Todo mundo está buscando um caminho. Todo mundo. Você conversa com todo mundo, o pessoal vai falar de política. Na realidade, todo mundo está querendo um caminho. E não se acha mais caminho. Nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos. Não sabemos? É PT ou PSDB o caminho? Aliás, é esquerda ou direita? A gente sabe qual é o caminho. E o mundo precisa saber qual é o caminho. E a gente precisa falar. Amém? Para que o nosso discurso não seja como o discurso dos políticos, que falam e não vivem. E também não seja a prática das ONGs, que vive, mas não fala. Né? Que vive, mas faz a prática, mas às vezes sem o conteúdo correto, sem a motivação correta. Nós temos o conteúdo e precisamos ter a prática e falar para todo mundo. Isso é para a glória de Deus. Vamos nos converter e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, ó Deus, por o Senhor nos amar tanto. Em meio, ó Deus, a tantas coisas acontecendo, o Senhor, ó Deus, nos abre a consciência para viver o Teu Evangelho. Ajuda-nos e abençoa-nos. Ó Deus, porque queremos que este Evangelho, ele seja, ó Deus, conhecido em toda a terra, em especial aqui em Sorocaba. Nós estamos vivendo uma época, ó Deus, que as pessoas estão perguntando: qual é o caminho? Qual é a alternativa? Qual é a via pela qual devemos construir a sociedade? Deus, dá graça à Tua igreja, em todo canto deste país, para que a gente seja uma alternativa. Mas não apenas mais uma alternativa. A gente seja o sinal do Teu reino, o agente de transformação na sociedade, para trazer a esperança a esse povo tão cansado e desesperado. Ajuda-nos, ó Deus, e que possamos proclamar o Teu Evangelho pelo conteúdo que o Senhor nos dá, mas pela prática que o Senhor nos faz viver. E assim, ó Pai, sermos árvores frutíferas para a glória do Teu nome. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Semana que vem, cartas pedrinas e joaninas, se eu não me engano. Dá uma olhada lá na ementa, tá bom? Leiam, né, para a nossa aula.